levando as pessoas a Cristo. Uma vela que permanece sozinha pode ser facilmente apagada pelo vento. Mesmo que ela não seja apagada pelo vento, sua luz irá finalmente extinguir-se. Se desejamos aumentar e prolongar a luz, necessitamos acender velas, 100 de velas, ou mesmo 1000 velas. Deste modo, a luz se manterá acesa. E é isto que acontece com relação ao testemunho da Igreja. É uma lástima que a luz e o testemunho cessem com alguns indivíduos. Apesar do fato de que a Igreja deve continuar de geração em geração, existe um certo número de pessoas que não têm descendentes. Que não aconteça que o testemunho de Jesus termine em alguns novos convertidos. Uma vela deve queimar até o fim, da mesma forma, o testemunho de um homem deve continuar até a sua morte. Se a luz de uma vela deve manter-se acesa, então é preciso que essa vela acenda outra antes de extinguir-se por completo. Acendendo vela após vela, a luz brilhará e continuará brilhando até que ela cubra o mundo inteiro. Tal é o testemunho da Igreja. Os novos crentes precisam aprender a testemunhar pelo Senhor, de outra forma, o Evangelho terminará com eles. Você já foi salvo, você tem vida e a sua luz foi acesa. Mas se não incendeia outros antes de queimar-se totalmente, então está realmente acabado. Você deve levar muitos ao Senhor para que não se encontre com Ele de mãos vazias. Eu afirmei anteriormente que se um crente não abrir a sua boca e confessar o Senhor dentro do primeiro ano de sua salvação, provavelmente jamais abrirá a sua boca durante toda a sua vida. Quero repetir isto hoje. Se um homem não testemunhar pelo Senhor durante o primeiro impacto de sua fé, ele provavelmente jamais dará um testemunho em toda a sua vida. A menos que o Senhor lhe dispense uma grande graça ou lhe dê um grandioso avivamento, ele muito provavelmente nunca testemunhará pelo Senhor e levará almas a Cristo. Que esperança há para os novos crentes se eles não puderem testemunhar pelo Senhor e inflamar outras pessoas ao receberem pela primeira vez um tão grande amor, um Senhor tão grande salvação e uma emancipação tão grande? Se um novo crente não abre a sua boca durante o primeiro ano, ele dificilmente será capaz de abri-la mais tarde. Este é o porquê da nossa responsabilidade em instruir cada um e todo novo crente a começar a testemunhar durante a primeira ou segunda semana de sua salvação. Precisamos ser firmes neste assunto. Poderá ser muito tarde se esperarmos. Vamos continuar com a ilustração da vela. Quando o Filho de Deus veio à Terra, ele inflamou umas poucas velas. Mais tarde, ele acendeu outra vela em Paulo. Durante os 2000 anos que se passaram desde então, a Igreja continuou queimando e queimando vela após vela. Algumas velas podem inflamar dezenas ou centenas de outras. Embora a primeira vela haja queimado até o fim, a segunda continua. Muitos podem até mesmo sacrificar as suas vidas para inflamar você, nós não esperamos ver a luz terminar em você. Esperamos que todos os novos convertidos cumpram a sua obrigação de salvar almas. Vai e testemunhe pelo Senhor. Deixe o testemunho brilhar na terra incessantemente. Em João 4, a mulher samaritana encontrou o Senhor que então lhe pediu água. Mas, depois de seu pedido, o Senhor se voltou e lhe ofereceu água viva, sem a qual ninguém pode realmente viver e estar satisfeito. Aquele que bebe da água do poço terá sede novamente. Você ficará sedento, pelo menos, tantas vezes quantas beber. Nunca se satisfará, e portanto terá de beber repetidamente. O que o mundo pode oferecer pode satisfazer durante algum tempo, mas cedo ou tarde a sede voltará. Somente a fonte que jorra por dentro pode satisfazer para sempre. Somente esta satisfação interior pode livrar as pessoas da solicitação do mundo. Depois que o Senhor mostrou à mulher samaritana quem ele era, esta deixou o seu cântaro, até então algo muito importante para ela, foi para a cidade e disse: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Verso 29. Aqui temos um verdadeiro exemplo de testemunho. Esta mulher fora casada 5 vezes, mas ainda estava insatisfeita. Era como beber água, ela tinha de beber de novo e novamente. Mas, naquele dia, o Senhor lhe disse que ele possuía a água viva que satisfazia verdadeiramente. Não é surpreendente, pois, que após conhecer um tão grande Salvador ela tenha jogado fora o seu cântaro e testificado na cidade. O seu primeiro ato foi o de testemunhar por Cristo. O que ela testificou? Afirmou ela:
aqui está um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Verso 39. A mulher tinha feito uma grande quantidade de coisas, algumas conhecidas do público e outras desconhecidas. Ela estava com medo de contar às pessoas tudo o que fizera, contudo o Senhor havia feito agora justamente isso. Portanto ela testificou que ali estava um homem que contará tudo o que ela tinha feito, coisas que somente ela mesma sabia. Poderia este homem ser o Cristo? Deixe-me dizer a você, tão logo ela viu o Senhor ela abriu a sua boca. A Bíblia diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou. O verso 39. Podemos extrair disto uma coisa, todos têm a necessidade de testificar, de contar a sua própria história. Desde que o Senhor salvou um tão grande pecador como você, pode você fechar a sua boca e não testificar. O Salvador me salvou, não posso fazer nada exceto abrir a minha boca e confessá-lo. Embora eu não possa explicar como, pelo menos eu vejo que este é Deus, este é Cristo, este é o Filho de Deus, este é o Salvador apontado por Deus. Eu também posso ver que sou um pecador salvo pela graça. Tudo o que é requerido de mim é expressar o meu sentimento. Posso não ser capaz de explicar o que aconteceu, mas todos vocês podem ver quão grandemente eu estou mudado. Eu não sei como aconteceu, eu, que anteriormente considerava a mim mesmo um bom homem, hoje me vejo como um pecador. O que eu não considerava como pecado, o Senhor mostrou-me ser pecaminoso. Agora eu sei que tipo de pessoa eu sou. Fiz muitas coisas no passado sem o conhecimento de ninguém, algumas vezes, nem mesmo eu tinha noção do que fazia. Eu pequei grandemente, mas não tinha consciência de estar pecando. Contudo, eis aqui um homem que me disse todas as coisas que já fiz. Ele me contou tanto que eu não sabia como aquilo que eu sabia. Tenho de confessar que toquei no Salvador, este alguém necessariamente deve ser o Cristo, o qual é o único que salva. Quem quer que tenha visto a si mesmo como um pecador certamente tem um testemunho para dar. Aquele que viu o Salvador é uma boa testemunha. Lembre-se, a mulher samaritana deu o seu testemunho dentro de uma hora depois de encontrar o Senhor. Ela o fez no primeiro dia. Não esperou alguns anos até ter voltado de uma reunião de avivamento. Absolutamente. Tão logo voltou para casa, ela imediatamente deu testemunho do Senhor. É correto para uma pessoa logo após ser salva contar aos outros o que viu e entendeu. Não há necessidade de fazer um longo discurso, apenas contar o que você sabe é suficiente. Uma pessoa pode dizer, antes de crer no Senhor eu não podia dormir à noite, mas agora posso dormir. Eu costumava sentir-me deprimido, mas agora me sinto bem, não importa o que aconteça comigo. Outra poderia dizer, anteriormente eu não conseguia comer, mas agora consigo. Tudo o que você tem a fazer é contar o fato. Não precisa falar a respeito do que você não sabe. Os irmãos e as irmãs precisam aprender a não falar muito. Não fale além da sua compreensão, do contrário você criará argumentos. Apresentem-se como testemunha vocês têm experimentado, contra isto ninguém pode argumentar. Testemunha em casa, o endemoninhado. Em Marcos 5:1-20 encontramos um homem que estava terrivelmente possuído por um espírito imundo. Ele se cortava com pedras, e nenhum homem tinha forças para contê-lo. Arrebentava as cadeias que o prendiam e quebrava os grilhões em pedaços. Morava nas sepulturas e as pessoas não ousavam passar por tal lugar. O Senhor, porém, expulsou o espírito imundo daquele homem, que quis então segui-lo, mas o Senhor lhe disse, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Verso 19. Contar quão grandes coisas o Senhor tem feito por você é testemunhar pelo Senhor. Este endemoninhado não podia viver em sua casa, mas habitava somente nas sepulturas. Uma sepultura é um lugar para os mortos, portanto esta pessoa que estava viva habitava no lugar para os mortos. Quando o Senhor ordenou que os espíritos imundos saíssem daquele homem, eles entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Verso 13. O que aquele homem suportava do poder demoníaco foi insuportável para os 2000 porcos. Não é de se admirar que ele se cortasse com pedras, pois quem pode cair nas mãos de demônios e não se ferir a si mesmo?
No caso da mulher samaritana vemos uma pessoa que buscou o prazer do mundo, mas no demoníaco observamos uma pessoa violenta. O Senhor o salvou e o mandou para casa para contar aos seus parentes o que o Senhor lhe havia feito e quanta misericórdia o Senhor tinha mostrado por ele. Quando você recebe graça, deve deixar que a sua família, os seus vizinhos e os seus parentes saibam que você agora é uma pessoa salva. Conte-lhes quão grandes coisas o Senhor tem feito por você e de que forma veio a crerem nele. Conte-lhes o fato e testifique fielmente para eles. Assim você irá inflamar outras pessoas e permitir que a salvação do Senhor tenha prosseguimento. Proclame nas sinagogas, Saulo. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Atos 9h19 a 21. A palavra logo é bastante enfática no grego. O apóstolo João nos conta que qualquer que crê que Jesus é o Filho de Deus é nascido de Deus. Saulo foi instantaneamente salvo depois de encontrar a luz. Mas quando foi levado para a cidade de Damasco, seus olhos não podiam ver e ele estava muito fraco fisicamente. Depois que foi batizado por Ananias, ele se alimentou e foi fortificado. Uns poucos dias depois, imediatamente passou a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. A atitude tomada por Saulo envolvia um problema muito definido, pois ele era um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio judeu era composto de 70 membros, sendo Saulo um deles. Ele levará consigo de Jerusalém cartas dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que criam no Senhor Jesus e mandá-los ao sumo sacerdote. Agora que ele mesmo havia aceito o Senhor Jesus, o que deveria fazer? Sua primeira intenção fora prender aqueles que aceitaram o Senhor, agora ele mesmo estava sujeito a ser preso. Mas em lugar de fugir para salvar sua vida, ele entrou nas sinagogas e provou ao povo que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, a primeira coisa que uma pessoa deve fazer após receber o Senhor é testemunhar por ele. Tão logo os olhos de Saulo foram curados, ele agarrou a primeira oportunidade de testificar que Jesus é o Filho de Deus. Deixe-me dizer a você, qualquer um que crê no Senhor Jesus deve fazer justamente isso. A maioria dos incrédulos que ouviram falar do nome de Jesus ou que leram a respeito dele na história, o consideram como o Jesus de Nazaré. O mundo reconhece que houve um Jesus, sendo ele porém apenas mais um entre os bilhões. Em outras palavras, aos seus olhos, Jesus foi apenas um homem entre muitos outros, embora possa ter sido alguém especial num sentido comparativo, mesmo assim não passou de uma pessoa comum. Espere até um dia, porém, em que o descrente receba a luz e os olhos do seu coração sejam abertos, ele recebe então uma revelação, descobre o fato de que Jesus é o Filho de Deus. Ele pode muito bem correr para a casa de um amigo, mesmo que já tenha passado da meia-noite, para lhe contar que encontrou o Filho de Deus e que seu nome é Jesus. É uma coisa tremenda encontrar entre os homens um que é Filho de Deus. Esta é uma descoberta monumental. Ela certamente não deve ser levada em conta com leviandade. Dos milhares de anos da história e dos bilhões de pessoas que já viveram, você encontrou um que é o Filho de Deus. Será isto algo insignificante? Eis aqui um homem, Paulo, viajando nas costas de um animal e planejando a morte de todos os que criam o nome de Jesus. Mas depois que se levantou após ter caído do animal, entrou nas sinagogas e proclamou que Jesus é o Filho de Deus. Deixe-me dizer a você, a menos que Paulo houvesse perdido a razão, ele deve ter necessariamente tido uma visão. Obrigatoriamente ele recebeu uma revelação. Dos bilhões de pessoas que viveram sobre esta terra, ele escolheu um a quem proclamava como sendo o Filho de Deus. Os novos crentes também devem ser como Paulo, sair e proclamar que encontraram o Filho de Deus. Pode uma pessoa ser salva e ficar sentada calmamente como se nada tivesse acontecido? Pode crer no Senhor Jesus e não se sentir espantosamente surpreendida? Duvido que alguém possa fazer isto, pois fez uma tremenda descoberta, a mais especial de todas: Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se batesse na porta da casa de seu amigo após a meia-noite. De fato, ele deve subir ao topo da montanha para gritar as novas ou ir até a praia para proclamar que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus.
Nenhuma outra descoberta se aproxima de forma alguma da magnitude desta. Mesmo colocando todas as descobertas do mundo juntas, elas ficarão muito aquém desta. De fato, nós descobrimos o Filho de Deus. Que coisa tremenda! É absolutamente impossível para uma pessoa ter luz e não brilhar. Da mesma forma como não existe dente que não mastigue, nenhuma fonte que não flua, não há vida que não gere vida. Qualquer um que não possa testificar para os pecadores está provavelmente necessitando que outros testifiquem para ele. Quem quer que não tenha interesse em ajudar as pessoas a se arrependerem e crerem no Senhor, pode ele mesmo necessitar se arrepender e crer no Senhor. Qualquer um que não fale pelo Senhor pode ter de escutar ainda o som do Evangelho de Deus. Há alguma luz sem radiação ou uma fonte sem água? É possível que um homem seja tão avançado, espiritualmente, que não esteja ganhando almas. Não estou falando a respeito de pregar uma mensagem evangelística, mas a respeito de testificar. Quem pode ser tão avançado espiritualmente que não tenha necessidade de testemunhar para as pessoas? Portanto, os novos crentes devem aprender a testificar pelo Senhor. Isto é algo que você nunca pode ultrapassar, é um empreendimento para toda a vida. O dever de testemunhar. Por que você não está testemunhando? Muitos não têm ouvido o Evangelho. Eles ficarão eternamente separados de Deus, e não apenas temporariamente. Que resultado trágico! O Dr. Chalmers foi um dos melhores pregadores e ganhadores de almas durante a segunda metade do século passado. A história que se segue foi contada por ele. Ele foi uma vez convidado para cear com uma família. Depois de haverem terminado de comer, eles leram a Bíblia. Sendo um homem muito instruído e eloquente, o Dr. Chalmers falou com os outros bastante tempo sobre assuntos eruditos. Naquela ocasião, 2 caciques tribais bastante idosos estavam presentes, sendo um deles um homem muito instruído. Conversaram assim longo tempo. Mais tarde, todos eles se recolheram, aos seus quartos. Aconteceu que o cacique mais instruído ocupasse o quarto oposto ao do Dr. Chalmers. Quando o Dr. Chalmers se recolheu ao seu quarto, ele ouviu um som como se algo tivesse caído no quarto oposto ao seu. Ele correu até lá e encontrou o cacique caído e morto no chão. Os outros na casa também correram até o quarto. Imediatamente o Dr. Chalmers se levantou e disse: soubesse eu que isto iria acontecer, e não teria passado as últimas 2 horas palestrando a respeito de tantas coisas. Eu lhe teria apontado as coisas eternas. Mas, eu não usei nem mesmo 5 minutos para lhe falar da salvação de sua alma. Eu nem mesmo lhe dei uma chance. Se eu soubesse então o que sei agora, teria usado toda a minha eloquência para lhe contar como Jesus foi crucificado sobre a cruz por ele. Mas agora é muito tarde. Tivesse eu lhe falado estas palavras naquela ocasião, todos vocês poderiam rir de mim e considerar a rainha conversação como imprópria. Embora eu diga agora estas palavras, é tarde demais. Na ceia eu poderia tê-las dito, palavras que agora eu espero que todos vocês irão escutar. Todos vocês necessitam do Senhor Jesus e da sua cruz. Deixem-me dizer a vocês, a separação de Deus é eterna e não temporária. Quão triste é que esse homem esteja excluído do céu. Espero que todos os crentes de boa saúde física tomem a decisão diante de Deus de aproveitar-se de cada oportunidade para encontrar almas e encontrar pelo menos uma alma por dia. Se toda a igreja estiver pregando o Evangelho, quem pode se levantar contra ele? Possamos nós levantar as nossas tochas e inflamar outras. Possa testemunho do Evangelho ser continuado em nós, até que o Senhor venha. Que o testemunho não cesse quando nossas velas estiverem totalmente queimadas. Que a nossa vela acenda uma outra vela e ainda outra vela. Não é muito pedir por 30, 40 ou 50 pessoas por ano ao Senhor. Vamos levar almas a Cristo anualmente. Assim a igreja irá prosperar. Há muito trabalho diante de nós. Vamos todos nos levantar e terminar. A oração é o trabalho básico na salvação de almas. Existe um princípio básico na salvação de almas, que é o de orar a Deus antes de conversar com alguém. Primeiro peça a Deus e então vá conversar com a pessoa. É absolutamente necessário você conversar com Deus em favor da pessoa, a quem irá falar mais tarde. Se você falar primeiro com ela, não será capaz de realizar nada. Conheci em certo lugar 2 irmãos que eram muito zelosos em levar homens ao Senhor.
Mas em meu contato com eles percebi instantaneamente que algo estava basicamente errado. Eles não oravam por aqueles que desejavam ganhar para Cristo. Interesse nos homens sem que haja um fardo diante de Deus é simplesmente inadequado e por isso ineficiente. A pessoa deve primeiro sentir um fardo diante de Deus e então trabalhar diante dos homens. Portanto, a primeira coisa a fazer é pedir a Deus por algumas almas. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, João 6,37. Disse o Senhor Jesus. E nós lembramos como Deus acrescentava à igreja, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos, Atos 2,47. Nós devemos pedir a Deus pelas almas. Nós precisamos orar, ó Deus, dê almas ao Senhor Jesus, acrescente pessoas à igreja. As pessoas são dadas quando pedimos. Os corações humanos são tão cheios de sutilezas que não se transformam facilmente. Por esta razão devemos orar fielmente pela pessoa antes de conversarmos abertamente com ela. Quão importante é a oração! Ore nominalmente a favor das pessoas a quem deseja conduzir a Cristo, creia que Deus irá salvá-las e depois as leve ao Senhor. Quem é sábio em levar almas a Cristo é hábil na arte da oração. Se alguém tem dificuldade em ver respondida a sua oração, terá dificuldades para sair e testemunhar do Senhor. Possam os novos crentes ver que é preciso primeiro orar antes de testemunhar. Todos os que são sábios em levar pessoas ao Senhor são também eficazes na oração. O maior obstáculo à oração é o pecado. Os crentes devem ter especial cuidado em rejeitar todos os pecados conhecidos. Nós devemos aprender a viver uma vida santa diante de Deus. Se alguém é negligente na questão do pecado, sua oração será definitivamente impedida. O pecado é um grande problema. Muitos não podem orar porque toleram pecado em sua vida. O pecado não irá somente obstruir nossas orações, irá arruinar também nossa consciência. Os efeitos do pecado são duplos. Objetivamente há um efeito em relação a Deus, subjetivamente há um efeito em relação a nós. Objetivamente o pecado obstrui a graça de Deus e a resposta de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 1-2. A misericórdia e a graça de Deus são as maiores forças do mundo. Nada pode enfrentá-las, exceto o pecado. Lemos nos Salmos: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66:18. Se a pessoa se descuida em tratar com o pecado, haverá uma barreira entre ela e Deus. Qualquer pecado não confessado, qualquer pecado que não é colocado sob o sangue se torna um empecilho diante de Deus, ele impede que a oração seja ouvida. Este é o efeito objetivo do pecado. Subjetivamente o pecado danifica a consciência do homem. Quando uma pessoa peca, sua consciência se torna enfraquecida e deprimida, independente de quão arduamente ela própria tenta se convencer de que lê bastante a Bíblia e de que está desesperadamente agarrada às promessas da Bíblia e da graça aceitável de Deus. Sua consciência é como um barco, 1 Timóteo 1,19. Está certo um barco envelhecer, mas ele não pode sussobrar. Está certo um barco ser pequeno, mas ele não pode quebrar. Da mesma maneira, uma consciência não pode arruinar-se. Se a consciência perde a paz, haverá um obstáculo na pessoa e diante de Deus. Eu sempre penso no relacionamento entre fé e consciência. Fé é como a carga e consciência como o barco. A carga está no barco. Se o barco afunda, a carga será lançada fora. Quando a consciência está forte, a fé também está forte, mas quando a consciência sussobra, a fé escoa. O coração de Deus é maior que o nosso. Se condenamos a nós mesmos, quanto irá Deus nos condenar? É isto que o apóstolo João nos fala, 1 João 3,20. Os novos crentes precisam cuidar para que a questão do pecado seja resolvida caso desejem ser hábeis na oração. Assim, eles devem notar especialmente a preciosidade do sangue. Eles viveram em pecado tanto tempo, que não serão capazes de se libertarem por completo se tiverem ainda qualquer indulgência para com ele. Precisam confessar seus pecados um por um diante de Deus, rejeitar cada um deles, e ficar livres deles. Desse modo sua consciência será restaurada. Pela purificação do sangue, a consciência é instantaneamente restaurada. Com o lavar do sangue,
a consciência não mais acusa e a pessoa pode ver naturalmente a face de Deus. Nunca se permita colocar em uma posição onde se torna fraco diante de Deus, pois assim não será capaz de interceder por outros. Portanto, esta questão do pecado é a primeira coisa a qual você deve prestar atenção diariamente. Trate completamente do pecado, e então você pode orar bem diante de Deus e conduzir as pessoas a Cristo. Se diariamente você se lembra das pessoas diante do Senhor com fé, você logo irá ganhá-las para Cristo. Este é um grande teste. Irá testar sua condição espiritual diante de Deus. Se a sua condição espiritual for normal e certa, você irá ganhar as pessoas de sua lista de oração uma por uma. Ore por elas com perseverança. Depois de alguns dias, metade de um mês ou mês, 1 ou 2 podem ser salvos, e assim por diante. Se depois de 3 ou 4 meses sua oração continuar sem resposta, algo deve estar errado com ela. Assim você vê que a oração é seu maior teste. Ela revela quando você está doente diante de Deus. Se for esse o caso, então é por isso que sua oração permanece sem resposta. Se a sua posição for correta diante de Deus, você verá 1 ou 2 pessoas serem salvas depois de um razoável período de tempo. Uma vez que os crentes trataram com os seus pecados e mantiveram uma consciência forte diante de Deus, eles devem receber ajuda para verem a importância da fé. O que é fé? É não duvidar na oração. É Deus quem nos constrange a orar. É Deus quem nos diz que podemos orar a Ele. Ele não pode fazer outra coisa senão responder se oramos. Ele diz, batei e abrir-se-vos-á, como posso bater e ele se recusar a abrir? Ele diz, buscai e achareis. Posso eu buscar e não achar? Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. É absolutamente impossível para eu pedir e não receber. O que pensamos que nosso Deus é? Temos de ver quão fiéis e dignas de segurança são as promessas de Deus. É possível que estejamos crendo no Senhor há já alguns anos, mas podemos recordar que por um tempo foi muito difícil crer, pois a fé está baseada no conhecimento de Deus e mede a profundidade de nossa fé. A salvação é baseada no conhecimento. Precisamos conhecer mais a Deus para que possamos ter mais fé. Agora que fomos salvos e temos conhecido a Deus, podemos crer sem nenhuma dificuldade. Se nós cremos, Deus nos responderá. Vamos aprender desde o início a sermos pessoas cheias de fé. Não viva por sentimentos nem por pensamentos, aprenda a viver pela fé. Tendo aprendido a crer em Deus, descobrimos que nossas orações são respondidas. A fé vem pela palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é como o dinheiro que pode ser tomado e usado. A promessa de Deus é a obra de Deus. A promessa de Deus nos fala como é a sua obra, e a obra manifesta em nós a promessa de Deus. Se cremos na palavra de Deus e não duvidamos, permanecemos na fé e veremos quão digno de confiança é tudo o que Deus tem falado. Nossas orações serão respondidas. É glorioso o fato de Deus desejar ouvir as nossas orações, que Ele confie em nós até o ponto de conceder-nos tudo o que pedimos, deixe que isso seja sua mais profunda expectação desde o início de sua vida cristã. Anote em seu caderno os nomes daqueles por quem você sente a responsabilidade da salvação, e ore por eles, um por um. Se o tempo tiver passado e você continua sem resposta, você deve ter tratos especiais com Deus. Sem dúvida algo deve estar errado. E isso nos mostra o valor de tal caderno. Isso nos leva a saber se as nossas orações estão ou não sendo respondidas. Deus é muito mais sensível ao pecado do que nós. Frequentemente nem sequer percebemos o que Deus já tem condenado e isto irá impedir nossas orações de serem ouvidas. Novos crentes devem estabelecer um tempo definido, cada dia, para fazerem seu trabalho da intercessão, quer seja um período de meia hora, 1 hora, ou 15 minutos, deve ser em horário fixo, pois se não fizerem isso, provavelmente não irão orar de modo algum. Havia um rapaz de 16 anos trabalhando como copista em uma firma de arquitetura. Na firma havia um engenheiro-chefe que tinha um gênio tão violento que todos tinham medo dele. Depois que este rapaz foi salvo, ele aprendeu a lição da oração. Orava diariamente pelo engenheiro-chefe ainda que não ousasse pregar o evangelho para tal homem. Não muito depois disso, o engenheiro-chefe aproximou-se do garoto e perguntou, diga-me por que entre mais de 200 pessoas na firma apenas você é diferente.
O engenheiro era um homem de meia idade enquanto o rapaz tinha somente cerca de 16 anos. Mas o jovem falou ao engenheiro que ele passará a crer no Senhor Jesus. Na mesma hora o engenheiro afirmou que ele também gostaria de crer. Mais tarde ele foi levado à igreja e logo foi salvo. Aproxime-se dos pecadores por causa de Deus. Não é o bastante orar pelos pecadores e nos aproximar de Deus a favor dos pecadores. Também devemos nos dirigir aos pecadores por causa de Deus. É preciso contar-lhes como Deus é. Muitas pessoas ousam falar com Deus, mas não têm coragem de falar aos homens. Os jovens devem ser treinados para terem a ousadia de falar aos outros. Eles não devem apenas orar, mas também buscar oportunidades para falar. Ao falar com pessoas, há algumas coisas que devem ser especialmente observadas. Nunca discuta desnecessariamente. Precisamos de um pouco de técnica para falar com as pessoas. Antes de tudo, não devemos entrar em argumentos desnecessários. Isto não quer dizer que nunca devemos argumentar, porque em Atos vemos vários exemplos onde surgiram discussões, até mesmo o apóstolo Paulo argumentou. Se você tiver de discutir, faça isso com uma outra pessoa para o benefício de uma terceira que está ouvindo. Mas quanto àquele que você deseja ganhar para Cristo, normalmente é melhor que você não entre em discussões. Não discuta com ele nem para que ouça. Por quê? Porque a discussão pode afastar as pessoas ao invés de atraí-las. Você precisa mostrar um espírito manso, caso contrário as pessoas fugirão de você. Muitos pensam que o argumento pode mover o coração de uma pessoa. Mas isto não é verdade. O argumento quando muito pode subjugar a mente de alguém. Por isso, é melhor falar menos palavras que vêm da mente e testemunhar mal. Diga às pessoas como você tem experimentado alegria, paz e descanso depois que creu no Senhor Jesus. Esses são fatos contra os quais ninguém pode argumentar. Prenda-se aos fatos. Outro método para conduzir pessoas ao Senhor é usar fato e não doutrina enquanto fala. Não é por causa da racionalidade da doutrina que as pessoas chegam à fé. Muitos enxergam a lógica da doutrina mas mesmo assim não creem. Geralmente as coisas simples é que podem salvar almas. Aqueles que pregam bem sobre as doutrinas podem corrigir a mente das pessoas, mas falham em salvar almas. O propósito principal é salvar pessoas e não corrigir a sua mente. Qual é a utilidade de corrigir a mente mas deixar que se percam? Lembro-me de um homem idoso que frequentava as reuniões da igreja regularmente, mas não era salvo. Embora não sendo salvo, considerava a ida à igreja um bom hábito. Assim ele frequentava regularmente e queria que a família o acompanhasse. Muitas vezes depois das reuniões ele ia para casa e tinha um acesso de mau gênio. A família toda tinha medo dele. Certo dia sua filha casada foi vê-lo. Esta filha pertencia ao Senhor. Quando o visitou, levou em sua companhia a filhinha de 4 anos. O avô naturalmente levou a netinha para a igreja. Depois do culto, enquanto saíam, a netinha olhou para o avô e sentiu que ele não parecia um crente no Senhor Jesus. No caminho ela perguntou a ele se cria em Jesus. O velho avô replicou que uma criança não devia falar. Depois de alguns passos a criança repetiu, para mim você não parece um crente em Jesus. O velho novamente respondeu, uma criancinha não tem permissão para falar. Após alguns momentos, a menina insistiu, por que você não crê em Jesus? Desta vez o velho homem foi apanhado. Aquele que era temido pelos outros, foi levado ao Senhor através dessas perguntas simples. Portanto, lembre-se, não é uma questão de pregar. Esta criancinha tinha um olho mais penetrante do que muitas pessoas. Ela observou que embora seu avô fosse à igreja, ele era diferente. Ela disse, você não parece um crente, e depois perguntou, por que você não crê no Senhor Jesus? Assim ela o levou a Cristo. No pregar o Evangelho ou testemunhar por Cristo, não tenha medo de ser ridículo. O melhor cérebro dificilmente pode salvar pessoas. Ainda estou para ver uma boa inteligência salvando almas, porque quando alguém usa seu cérebro ele sempre se volta para a doutrina. Ele anuncia a doutrina claramente mas esta não é a forma exigida pelo Evangelho.
Você precisa conhecer a maneira de Deus. Se uma pessoa pesca com um anzol reto, ela nunca pegará um peixe. O anzol deve ser em forma de gancho para prender o peixe. É isto que os novos crentes devem aprender. Mantenha uma atitude sincera e séria. Ao testemunhar, nossa atitude deve ser sincera e séria, não dada à leviandade. Não devemos argumentar, mas apenas contar os fatos do que temos experimentado diante de Deus. Se permanecermos nesta posição, poderemos conduzir muitos ao Senhor. Não procure ter um grande cérebro, apenas saliente os fatos. Podemos brincar com outros assuntos, mas com este devemos ser sinceros. Vi certa vez uma pessoa que queria levar outros a Cristo. Ela queria orar, mas sua atitude estava errada. Quando falava do Senhor, também brincava e gracejava. Estas duas coisas são incompatíveis. Através da frivolidade ela perdia qualquer poder espiritual que pudesse ter. Não tinha como levar pessoas a Cristo. Ao testemunhar, nossa atitude deve ser sincera. Precisamos inculcar nos outros que este é um assunto muitíssimo sério. Peça a Deus oportunidades. Devemos pedir que Deus nos dê oportunidades para falar com as pessoas. Se orarmos, as oportunidades nos serão concedidas. Portanto, devemos aprender a orar e também a falar. Muitos não ousam abrir suas bocas para falar do Senhor Jesus aos seus amigos e parentes. Talvez as oportunidades estejam esperando por você, mas você tem deixado estas oportunidades passarem por estar temeroso. Procure pessoas da mesma categoria. Segundo nossa experiência no passado, é melhor para as pessoas buscarem e salvarem aquelas da mesma categoria. Esta é uma regra comum. As enfermeiras podem trabalhar entre as enfermeiras, os médicos entre os médicos, pacientes entre pacientes, funcionários públicos entre funcionários públicos, estudantes entre estudantes. Trabalhe com aqueles que estão mais perto de você. Não é preciso começar com reuniões ao ar livre, mas com sua família e conhecidos. É natural para os médicos trabalharem com seus pacientes, professores com seus alunos, empregadores com seus empregados, senhores com seus servos. Eu lembro que havia 12 casas num beco em Xangai. Uma criada foi salva. Ela resolveu começar com a primeira casa da direita. Logo a criada da casa da direita foi salva, e criada da segunda casa da direita foi salva, e assim por diante. Quando tomei conhecimento disso, 6 criadas já haviam sido salvas. Que as crianças trabalhem com as crianças. É bem conveniente trabalhar de acordo com esta regra de permanecer dentro da mesma categoria. Que os homens busquem os homens, e as mulheres as mulheres. Eu não digo que isso seja obrigatório, mas pela nossa experiência passada parece ser o meio mais eficaz. Os novos crentes devem saber a que categoria pertencem, e depois buscar aqueles da mesma categoria. Com exceção das pessoas que são suas amigas, parentes ou vizinhos, esta regra geralmente é eficaz e convenientemente aplicável. Eu não digo que não haja exceções, porque há algumas. Nosso Senhor Jesus mesmo nos deu alguns exemplos excepcionais. Todavia, esta regra é geralmente preferível. Para um mineiro pregar numa faculdade é excepcional. Embora o Senhor às vezes faça coisas excepcionais, não devemos esperar que ele faça isso todos os dias. Por exemplo, para uma pessoa muito culta, falar aos operários no cais não é muito adequado. Mas se alguns estivadores são salvos e eles saem para salvar o resto, isto me parece uma maneira mais apropriada e fácil. Leve pessoas a Deus diariamente através das orações. Nunca haverá um tempo em que não haja alguém a favor de quem você possa orar. Você pode orar pelos seus colegas da escola, seus amigos, enfermeiras e médicos companheiros de trabalho, e seus patrões. Peça a Deus para colocar especialmente um ou dois no seu coração. Quando Ele colocar uma pessoa em seu coração, escreva este nome em seu livro e ore diariamente por ela. Depois que você começar a orar por uma alma, deve também falar com esta pessoa. Fale com ela da graça do Senhor concedida a você. Isto é algo a que ela não pode resistir ou esquecer.
A tempo e fora de tempo. Finalmente quero mencionar que você não está proibido de falar àquelas por quem não orou antes. É preciso prática. Haverá alguns a quem você falará quando encontrá-los pela primeira vez. Aproveite cada oportunidade, fale a tempo e fora de tempo, pois você não sabe quem vai escapulir. Você deve abrir sua boca regularmente assim como deve orar sempre. Ore por aqueles com nome e pelos sem nome. Ore para que o Senhor salve os pecadores. Sempre que você encontrar casualmente um pecador, se o Espírito de Deus mover você, fale com ele. Ninguém no mundo pode ser um contador, professor, médico, enfermeira, ou até mesmo um carregador de liteira sem um treinamento próprio. Da mesma forma como pretendemos ser ganhadores de almas sem primeiro aprender como levar pessoas ao Senhor. Existem muitos que se tornaram muito hábeis no ganhar almas. Tais pessoas estudam cada caso cuidadosamente toda vez. Devemos sempre perguntar por que certa pessoa aceitou o Senhor. Houve algo que dissemos que a fez crer. Ou porque outra pessoa parece ouvir com tanta boa vontade, mas mesmo assim escapa em seguida. Foi porque não usamos a isca certa. Não culpe os outros por todas as dificuldades, antes busque em você mesmo o problema, como fazem todos os que são hábeis no ganhar almas. Se as pessoas não são salvas, algo deve estar errado em nós. Não podemos nos assentar na praia e desejar saber por que os peixes não pulam para dentro do barco. Devemos gastar tempo examinando a razão por que as pessoas não são salvas. Há uma técnica no ganhar almas. E esta técnica se aprende fazendo. Podemos aprender das nossas falhas como também dos nossos sucessos. Distribuindo folhetos. A distribuição de folhetos não tem limite de tempo. Durante os últimos 200 ou 300 anos, Deus tem usado folhetas evangélicos especialmente para salvar pessoas. Os folhetos têm muitas vantagens especiais. Uma vantagem é que enquanto no falar há limitação de tempo e a restrição das pessoas, isto é, você não pode falar 24 horas por dia, nem estarão as pessoas convenientemente presentes para ouvir você, com os folhetos não há tal limitação ou restrição. Você pode distribuir folhetos a qualquer tempo, e as pessoas podem lê-los conforme sua disposição. Algumas pessoas podem não ter tempo para ir às reuniões e ouvir a pregação do Evangelho, mas sempre poderão receber um folheto para ler. Os folhetos podem apresentar o Evangelho plenamente. Geralmente as pessoas têm o zelo de testemunhar pelo Senhor, mas são incapazes de apresentar o Evangelho plena e completamente. Uma boa maneira para os novos convertidos é escolher alguns bons folhetos evangelísticos e distribuí-los. Isto ajudará você a realizar aquilo que não pode por si mesmo. Os folhetos não são afetados pelas pessoas. Ao falar com as pessoas, às vezes somos incapazes de apresentar o Evangelho tão inteiramente ou seriamente como devíamos. Somos facilmente afetados pelas considerações e sentimentos humanos. Com os folhetos não existe tal problema. Eles dizem o que deve ser dito a despeito de quem os esteja lendo. Quando pregamos o Evangelho, não podemos evitar o fato de sermos influenciados pelas pessoas, mas pregar com folhetos está absolutamente acima de tal influência. De modo que os novos crentes devem começar a semear com folhetos. Os folhetos podem ser espalhados em qualquer lugar. Outra vantagem dos folhetos é que eles podem ser espalhados em qualquer lugar. Como diz o Velho Testamento, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:1. Falar com 3, 5, 10 pessoas gastaria muito tempo. Mas quando criei no Senhor, eu distribuía diariamente uma média de 1.000 a 3.000 folhetos. Leve uma pilha de folhetos com você quando sair. Dê um a quem quer que encontre. Isto é como semear sobre as águas. Se apenas uma pessoa for salva por meio desses 1.000 folhetos distribuídos, realmente vale a pena. Os folhetos são realmente usados por Deus para salvar pessoas. Deus às vezes usa os folhetos de forma maravilhosa para salvar as pessoas. Lembro-me de uma vez em que um homem jogou um folheto na rua. Outro homem passou.
A ponta de um prego no sapato dele machucava o seu pé e ele estava procurando um pedaço de papel para forrar o interior do sapato. O homem apanhou o folheto e o colocou dentro do sapato. Mais tarde, enquanto o seu sapato era consertado, ele leu o folheto e foi salvo. Muitas histórias maravilhosas como esta podem ser contadas mostrando como os folhetos têm sido usados para salvar almas. Ore fielmente e trabalhe diligentemente. Sempre que os novos crentes estiverem livres, eles devem colocar folhetos em seus bolsos e distribuí-los. Ao fazer este trabalho de conduzir pessoas a Cristo, precisamos orar fielmente e realizar a tarefa com singeleza de coração. Enquanto distribuímos, podemos acrescentar uma palavra ou duas ou podemos não dizer nada. Mas esperamos ver pessoas buscando ao Senhor. Extraído do livro Testemunho Cristão Normal, Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.